Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você uma mensagem a respeito do reino de Deus, mas que não foi dita por Jesus. Temos trazido muitas informações a respeito de frases de Jesus, de contextos nos quais Jesus, junto com seus discípulos e junto ao povo, ele explicou a respeito do reino de Deus, mas eu quero explicar para vocês hoje o que Paulo explicou sobre o reino de Deus a respeito junto à igreja de Romanos, quando ele escreveu sua carta, uma carta muito teológica, a carta mais teológica do Novo Testamento, que Paulo, provavelmente de Corinto, escreve a Roma, falando a respeito do reino de Deus, tratando uma circunstância específica na igreja que estava ligada à comida e a dia de adoração. Eu vou ler somente o verso de número 17, mas depois você pode ler todo o capítulo 14. A gente vai dar o contexto e depois vai trazer essa explicação para nós. Diz assim o texto, vamos ler alguns versículos que dizem assim, a partir do verso número 17, que diz assim: Pois o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceitável pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Esse é o trecho que eu gostaria de trazer para você. O contexto do capítulo 14 é muito interessante porque Paulo está tratando a respeito de dois pontos que estavam trazendo dificuldade à igreja de Roma. Roma era um lugar plural, capital do Império Romano nessa época, e Paulo estava escrevendo uma carta tentando resolver, nesse trecho aqui, um problema que estava acontecendo na igreja ligado à comida e dia de adoração. Essa igreja ela era formada por judeus que se converteram e havia dois tipos de judeus na comunidade de Roma. A gente acredita que parte desses judeus eram essênios, e esses essênios eles tinham uma questão muito ligada à alimentação, à dieta, e eles tinham uma argumentação dizendo que por não saber o que estava sendo vendido e não sabendo se as carnes disponíveis eram ou não aceitas por Deus para o consumo, então eles adotaram uma dieta mais vegetariana. Esses essênios eles estão presentes também na época de Jesus e até anteriormente a Jesus. E por causa dessa dieta vegetariana, eles influenciavam a igreja a também seguir uma dieta vegetariana. E eles não só viviam sem comer carnes, como condenavam os outros que comiam todo tipo de alimentação que era colocada na mesa. Havia também um outro grupo judaico que vinha mais de uma escola farisaica que compreendia e que influenciava a igreja sob a observância do dia de adorar a Deus. E estes, obviamente, por uma influência farisaica e por uma influência da lei de Moisés, eles buscavam adorar a Deus no sábado e influenciavam também a igreja a adorar a Deus no sábado, tentando seguir o Antigo Testamento, tentando trazer o Antigo Testamento para dentro da igreja. Só que havia aqueles que adoravam a Deus no domingo, que transferiram o dia de adoração para o domingo, o dia de culto público, de celebração pública a Deus para o domingo. E Paulo tenta escrever nesse capítulo 14, tentando resolver essas questões ligadas à igreja. Por quê? Os que comiam carne criticavam os que não comiam. E os que não comiam criticavam e julgavam aqueles que não comiam. Aqueles que adoravam no sábado criticavam e julgavam aqueles que adoravam no domingo. E os que adoravam no domingo, eles criticavam e julgavam aqueles que queriam adorar a Deus no sábado. E isso causava uma ruptura e um desgaste na comunhão e nos elos da igreja muito grande. Mas Paulo chama aqueles que, abre aspas, vale lembrar que se você ler o capítulo 14 você vai ver isso nitidamente, Paulo chama aqueles que estão preocupados com o que haverão de comer e aqueles que estão preocupados de qual dia certo adorar a Deus, principalmente ligados ao sábado, ele chama essas pessoas de fracos na fé. Por quê? Porque infelizmente ainda estão
engessado sobre moldes da velha religião que não se aplica mais ao cristianismo. 2 pontos eu quero abrir aspas antes da gente discutir a respeito desse texto e do reino de Deus explicado por Paulo, que é o seguinte. No capítulo 14, Paulo diz que a igreja não deveria causar tumulto nem discussões a respeito disso, mas os fortes na fé deveriam ter um pouco mais de compaixão e um pouco mais de paciência com essas interpretações equivocadas e tentar trabalhar um pouco mais, de uma forma mais calma, pacífica e um pouco mais generosa, para que a comunidade vivesse sob o princípio do amor, da unidade, da compaixão, da misericórdia e de um sentimento mútuo a respeito de Deus e a respeito do próximo, sob o princípio do respeito, da bondade, da justiça, do princípio do perdão e etc. Mas Paulo aqui no texto está dizendo que Cristo mesmo não condena, ponto número 1, absolutamente nada do que deve ser consumido pelo homem. Ou seja, Paulo mesmo aqui no capítulo 14 vai dizer que você pode se alimentar de todas as coisas. Não existe nada que o Novo Testamento condene. Ah, mas o Antigo Testamento condena. Exatamente, o Antigo Testamento. Nós estamos vivendo sob o princípio da lei do amor, não mais da lei de Moisés. Paulo escreve em Romanos que o fim da lei é Cristo, ou seja, em Cristo a lei está cumprida e fechada, ou seja, chegou ao fim. Quando você chega no fim de um livro, significa que você o fechou, né? Você leu a última página e nessa última página geralmente tem uma páginazinha em branco e depois da páginazinha em branco tem a capa final ou a contracapa, ou seja, acabou o livro. Não tem mais história, não tem mais lei judaica, não tem mais aliança de Moisés conosco. O que tem agora é a aliança em Cristo, o Novo Testamento. Não vivemos mais sob o regime do Velho Testamento, e sim do Novo. Então não há mais nada que seja proibido ao consumo humano. Mas Paulo aqui vai orientar a igreja ao seguinte: se o seu irmão ele fica escandalizado porque ele é um fraco na fé, abre aspas, mas se ele fica escandalizado por alguma coisa que você está comendo, evite. Evite por amor, evite por generosidade, evite para que você não macule a comunhão. Champlin diz que o abuso da liberdade cristã, diante do seu irmão, também é pecado. Você não deve ser pedra de tropeço. Isso Paulo também explicou a Corinto, capítulo de número 10, você pode ler depois. Paulo está justificando a respeito de que se você pode se abster de uma alimentação pública diante dos seus irmãos para promover a comunhão e o bem-estar na igreja, faça isso. E Paulo também está dizendo a respeito do dia, que é uma outra questão que a gente tem que avaliar. Paulo está dizendo a respeito do culto público. Contudo, sempre as pessoas fazem a pergunta: qual é o dia certo de adorar a Deus? No sábado ou no domingo? E eu sempre respondo para as pessoas: nenhum e nem outro. E as pessoas elas ficam escandalizadas, mas o domingo é o dia certo. Ou senão elas dizem: não, o sábado é o dia certo. Nenhum e nem outro. O dia de você ser um adorador de Deus é o dia que se chama hoje. O que nós fazemos no domingo é uma celebração pública. Os fiéis se reúnem como congregação para oferecer o seu culto a Deus, para oferecer o seu louvor a Deus, a sua adoração comunitária. Mas isso não significa que o domingo é o dia certo ou errado para adorar a Deus, ou que é o dia santo ou o dia não santo, ou o sábado, porque não existe dia que seja santo. O que é santo é o servo de Deus que se rende a Cristo Jesus e recebe o Espírito Santo com o selo da salvação, que recebe do Espírito Santo a justificação, a regeneração, a santificação promovida pelo Espírito. Este é o santo. E o santo de Deus, que sou eu e você, o santo que se entrega a Cristo Jesus, ele passa a ser um adorador na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Não existe mais o dia santo de adoração.
Se a nossa igreja, por exemplo, ou a sua igreja quiser adorar a Deus a partir de agora, toda sexta-feira, não há problema algum. Ou na segunda, ou na quinta, ou na quarta, isso não faz diferença alguma. Porque o princípio do Novo Testamento, somado a esse texto, somado a João capítulo de número 4 e tantos outros textos que falam sobre adoração na Bíblia, indicam pra gente que o que Deus quer é o adorador que adore a Deus, João capítulo 4, em espírito e em verdade. Não mais ligado a um lugar, a um espaço físico. Você pode ser um adorador na igreja? Sim, mas você é muito mais adorador quando você está passando por uma dificuldade e você honra a Deus com a sua fidelidade do que quando você está no meio da congregação estendendo a sua mão e dando louvores a Deus. Você é muito mais fiel a Deus quando você devolve um troco errado, ou quando você não faz um gato no relógio, ou quando você não cobiça a mulher do seu próximo, quando você está na igreja ajoelhado orando a Deus. Você entende? Adoração tem a ver com o que você é, essencialmente diante de Deus. E Paulo está dizendo isso para a igreja. Vocês estão brigando com relação a dia e comida, quando isso é uma discussão insignificante com relação ao que Deus quer para vocês. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, ou dia, ou qualquer outra coisa. Ritual. O reino de Deus não é mais ritual. O que Jesus veio fazer, talvez, de que ele conseguiu fazer com maior sucesso, graças a ele, que é o Deus que habitou entre nós, foi quebrar rituais. Deus não quer que você seja um ritualista, porque toda vez que você cria um ritual, você cria uma rotina que está completamente desapropriada pelo Novo Testamento e completamente fora do princípio de ser essencialmente aquilo que Jesus Cristo deseja, aquilo que Jesus Cristo pede aos seus servos. Então Jesus Cristo disse, por meio de Paulo, por meio do escrito do Novo Testamento, porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, gente, tem que falar sempre disso. Justiça se aplica, ponto número 1, à própria justificação, à própria justiça de Cristo aplicada aos servos de Deus. Mas essa justiça aqui também se aplica a fazer aquilo que é justo diante de Deus, fazer aquilo que é correto, a viver com retidão e santidade. Essa é a concepção, por exemplo, que Champlin dá a esse texto. A justiça que se aplica em retidão, em viver de uma forma consciente para consigo e para com o seu próximo. Eu vivo em retidão, buscando o quê? A paz, bem-aventurado, aqueles que querem paz, aqueles que promovem a paz, bem-aventurado, não é? Os pacificadores, não é? O que é um pacificador que Jesus diz em Mateus capítulo de número 5? É um promotor de paz, é aquele que promove paz, é aquele que quando chega, a paz de Cristo está nele e a paz de Cristo que está nele transborda as pessoas que estão à sua volta. Bem-aventurado o pacificador, bem-aventurado aquele que busca paz, aquele que busca resolver os conflitos. O reino de Deus, ele está baseado em justiça, em paz e alegria. Que a minha vida gere alegria, que os meus relacionamentos gerem alegria às pessoas que estão à minha volta. Que a minha vida seja um transbordar de emoções oriundas do Espírito Santo diante das pessoas. Essa é a proposta da comunhão da igreja. Não uma discussão a respeito do que pode ou não pode comer ou o dia santo, entende? O que Paulo está promovendo aqui é uma resolução a respeito desse problema pautado no amor. Ame ao seu próximo. E se você precisa abrir mão de um conceito ou de uma liberdade religiosa para se submeter em amor a uma concepção um tanto equivocada do seu irmão, porque ele é um fraco na fé, mas porque você quer o bem comum, ou seja, a comunhão, porque este também, apesar de ser um fraco na fé, como Paulo diz, também foi aceito por Deus, entendeu que Jesus Cristo é o Senhor e vive para o Senhor Jesus Cristo, apesar de suas dificuldades de interpretar verdadeiramente o que significa a adoração a Deus e o que significa uma vida de santidade com ou sem alimentos. É importante que você abra mão para viver em comunhão, em paz, buscando traduzir o amor de Deus por meio daquilo que você é e por meio daquilo que você faz. E isso se traduz como ser um adorador. Se traduz como adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso traduz você ser a imagem de Cristo Jesus,
até mesmo dentro da igreja com os fracos na fé. Então o reino de Deus, ele não é ritual. O reino de Deus é prática da vida cristã, da pessoa de Cristo, essencialmente por meio daquilo que eu faço, da minha retidão, da minha santidade, da minha promoção de paz onde eu estou e principalmente da alegria que eu trago em estar com as pessoas, a alegria que eu promovo quando as pessoas estão próximas a mim. Se eu vivo assim, a Bíblia diz, pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Então, o reino de Deus consiste em você viver buscando a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Não se preocupando com o dia certo, porque não existe dia certo de adorar a Deus. O dia certo é hoje. Tem gente que diz, eu adoro a Deus no sábado, e esquece de adorar a Deus de domingo a sexta. E tem gente que diz, não, o dia certo é domingo, e esquece que, sim, o dia que a comunidade tirou para adorar a Jesus foi o domingo, porque Roma tinha como o dia de não trabalhar o domingo. Se Roma tivesse o dia de sexta-feira, seria sexta-feira. Se Roma tivesse o dia de não trabalhar a segunda-feira, seria segunda-feira. O dia não faz diferença nenhuma. E Jesus Cristo provou isso fazendo as coisas no sábado, mostrando para os judeus que o homem ele não foi construído para ser submisso ou escravo ou dependente de um dia da semana. Nós fomos construídos para sermos dependentes de Deus. E o sábado era somente um canal, um indicativo, um meio de promover comunhão com Deus. Que por Jesus e em Jesus no Novo Testamento, essa comunhão é nos dada todos os dias. Todos os dias é o dia de adoração. Todos os dias tem que ser o meu sábado ou o meu domingo. Todos os dias é o dia onde eu preciso ser promotor de justiça, de paz e de alegria. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o reino que o Senhor nos oferece não é um reino ritual. É um reino onde o Senhor promove a nossa vida uma transformação para que nós sejamos, ó Deus, promotores de justiça, de paz e de alegria na nossa vida, em nossas comunidades, em nossa família e quaisquer pessoas que estiverem, ó Deus, juntos de nós, vivendo conosco, que elas percebam que isso é fruto da nossa fé a Cristo Jesus e obra do Espírito Santo que habita em nós. Que consigamos viver assim, e assim, ó Deus, assistir os fracos na fé, e assim promover o reino de Deus, e assim viver exaltando a Cristo Jesus e agradando a pessoa do Senhor, que é o nosso Deus, que nos salvou, que nos regenerou e que nos mostra que tudo o que devemos fazer tem que ser feito em amor ao Senhor e ao nosso próximo. Que o Senhor nos ensine sempre a fazer parte desse reino de uma forma fiel, de uma forma sensata e como adoradores. Nós clamamos a Deus o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido. Em nome de Jesus.